Olá, compatriotas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha eu aqui de novo, movimentando o meu canal. Bom, não vão se acostumando com essa frequência de vídeos, porque não é sempre que eu posso, tá? Quando eu posso, eu coloco no ar algumas coisas, mas eu tô um pouco receosa. Tô colocando porque sou corajosa, porque sou petulante, porque sou subversiva, mas eu tô um pouco com medo porque o canal aqui tá na corda bamba. Então não é tudo que eu posso falar para vocês. Enfim, vamos aproveitar o que tem para hoje é isso e vamos utilizar então para falar sobre Aldo Rebelo. Estou falando sobre candidatos possíveis presidenciáveis para 2022. Aí você vai falar assim, Sibeli, você que é uma moça aí versada nas coisas, uma moça que conhece aí os paranauês, você acredita em eleição? Você acredita mesmo que o povo vai lá e vota e escolhe? Você acredita em democracia? Você que sempre fala a respeito de que a democracia, esse simulacro de democracia que nós temos. Então, não está um pouco contraditório? Bom, primeiro, eu, na minha percepção, não vou falar acreditar ou não, porque essa palavra fica meio mistificada, meio religiosa. Mas assim, na minha percepção de mundo, do sistema, não somos nós, o povo, que escolhemos as lideranças aí para o Executivo Nacional. A gente não escolhe nada, na minha percepção. Aí você vai falar, por que, Sibeli? As urnas eletrônicas, você não confia, você acha que tem fraude, você acha que a gente tinha que voltar para o voto impresso? Eu não vou me imiscuir nisso daí, nesse vídeo, mas eu vou falar doravante nos próximos vídeos a respeito da democracia, das eleições. Eu só quero deixar bem claro nesse vídeo que o fato de eu aí, não vou falar saber, né, porque seria muita petulância da minha parte, embora eu seja um pouquinho petulante, seria muita petulância da minha parte dizer eu sei. Não, eu não sei, não vou dizer 100%. Desconfio, segundo o que eu conheço aí do sistema, né, de como a banda toca, que não somos nós que votamos, não somos nós que elegemos, nós vamos lá, votamos, cumprimos essa convenção democrática, mas a gente não dá muito pitaco em nada, tá? Agora, por que a gente tem que falar então de presidenciáveis? Por que a gente tem que perder tempo com isso, já que não somos nós que escolhemos? A gente tem que trazer o debate para as nossas discussões. A gente tem que ver o que cada presidenciável tem no seu plano de governo, o que eles oferecem, o que eles dizem nas entrelinhas dos seus discursos, dos seus aí trabalhos publicados, do seu próprio plano de governo. Qual é a coerência entre a teoria dos seus discursos, a teoria do seu plano nacional de desenvolvimento, aí, o seu plano de governo, e o seu passado, a praxis do seu passado, aquilo que ele realmente defende e muitas vezes atua os círculos que ele faz as suas alianças, etc. e tal. Então, assim, é importante, é profícuo que a gente fale sobre esses presidenciáveis, mesmo que nós temos essa intuição, né, de que não somos nós que elegemos, que tem todo um mecanismo, e até mesmo se voto influenciar aquele que vai ser eleito, talvez na hora do vamos ver, na hora da sua gestão, são outros poderes que não emanam exatamente do povo, poderes esses que vão dar as cartas na sua gestão, mas não é também só o presidente, né? A gente sabe que é o presidente, ele faz parte do executivo, mas a gente tem o Senado, a gente tem os deputados federais, a Câmara Legislativa, a gente tem o STF, a gente tem os três poderes, portanto, e tem o quarto poder, que é o poder da imprensa, que influencia muito, e tem o poder invisível, que é o poder que manda na coisa toda. Então, assim, gente, não sou ingênua, tá? Acredito que essa democracia sim é um simulacro, acredito que nós não exatamente definimos quem
irá nos governar, assim, né, ou nos governar é meio manso, mas assim, irá ser o chefe da nação, estará à frente representando os interesses daquela nação, e mesmo que seja eleito pelo povo, mesmo que represente os interesses da nação, a gente sabe que a grande maioria vai lá e não representa interesse da nação coisíssima nenhuma. Acaba representando os próprios interesses, e aí é onde ele tem o rabo preso, né? Aqueles que ele tem o rabo preso, porque para chegar ao poder ele teve que prender seu rabo com determinadas pessoas, com determinadas instituições, e aí fica um pouco difícil exercer uma autonomia na sua governabilidade. No mais, tudo isso que a gente vê é uma grande ingovernabilidade. Um país ingovernável, com esses três poderes se estapeando, com o quarto poder totalmente voltado à manipulação, com um presidente que não é respeitado, ele não é mais visto como uma figura de liderança aí, mesmo dentro desse simulacro todo. Quem que se favorece com isso? O imperialismo. Um país ingovernável é um país vulnerável ao imperialismo. É uma colônia ainda mais vulnerabilizada e totalmente aí inviabilizada de conquistar a sua soberania nacional, a sua independência de fato e os avanços que nós precisamos para trazer melhorias ao nosso povo, à nossa nação, né? É isso. Mas falar sobre os presidenciáveis é importante, porque a gente não pode subestimar o povo, achar que o povo não tem o poder da revolução. E aqui eu utilizo revolução num sentido, não esse sentido idealista, romântico, que a esquerda denomina o termo. Eu digo revolução como ruptura na forma de pensar, ruptura na forma de ser manipulado pelo quarto poder e pelos outros poderes também. Nós estamos vendo hoje, no momento, a manipulação da imprensa na cabeça das pessoas para que elas acreditem em procedimentos, em uma agenda que é totalmente maléfica ao povo, que é totalmente assim destruidora de qualquer tipo de bem-estar, de qualquer avanço, que é destruidora do nosso organismo. E aí eu não posso falar sobre isso, né? Porque, enfim. Bom, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo me parece que será presidenciável, se não for, é uma liderança no país e vale a pena a gente falar sobre ele. Eu não vou falar dados biográficos aqui do Aldo Rebelo, não é esse o intuito, tá? Eu tô dando uma análise muito pessoal, não estou falando em nome de ninguém, nem de nenhum movimento, eu estou falando em nome da Sibelita Laurita, tá? Não estou falando em nome de movimento nenhum. A minha percepção, que fique bem claro. Aldo Rebelo, ao meu ver, é uma liderança política muito que tem aí um passado extremamente importante no país, tem um posicionamento que a gente pode destacar como o mais alinhado ao nacionalismo, e é o nacionalismo que eu tenho como leitura, o nacionalismo que a gente precisa de fato. Ele é determinantemente contra o monocromatismo político no país, a dicotomia desses dois espectros que ficam aí se digladiando entre si e não chega a lugar nenhum, esquerda e direita. Aldo Rebelo acha que nós temos que ter como centralidade, ele utiliza isso no seu último trabalho, o Quinto Movimento, centralidade às questões nacionais, né, e ter a nação como o elemento principal organizador da nossa vida e o Estado Nacional como um instrumento para isso. Ou seja, a gente tem que fortificar o Estado Nacional, retomar o nosso setor estratégico, retomar a nossa autonomia financeira, econômica e retomar a nossa identidade nacional. Eu compartilho dessa mesma ideia que a gente precisa sim ter uma identidade, saber ter a identidade. Nós temos, nós muitas vezes perdemos essa identidade pela invasão cultural, pela invasão ideológica, por essa mídia toda aí que a gente sabe o quão
totalmente voltada, totalmente genuflexa aos interesses dos Estados Unidos, do imperialismo no país. Então a gente precisa retomar as nossas raízes. Quem somos nós enquanto povo? A nossa identidade, a nossa cor da pele, quais seriam as medidas realmente eficazes para o nosso crescimento, para o nosso bem, o bem do brasileiro, sem pensar em outras questões que não sejam exatamente para a nossa qualidade de vida, ou seja, emprego, né? Uma economia voltada a pleno emprego, a retomada do setor estratégico, reformas, grandes reformas, e aí eu acredito que ele também compartilhe com a ideia de certas rupturas, mas inclusive, né, o último trabalho do Aldo Rebelo, denominado o Quinto Movimento, é justamente a retomada da construção nacional, a retomada da industrialização, a retomada de todas as medidas que nós precisamos para que possamos alcançar aí a soberania nacional, um país realmente voltado ao seu povo, porque um país bom é um país que o povo é próspero, um país rico é um país que o povo é rico também, rico no sentido de ter uma boa alimentação, de ter uma boa saúde, de acesso à saúde, acesso à educação, de ter um teto digno para viver. Acredito que Aldo Rebelo, então, seja uma liderança política que mais esteja focado nessa questão, uma questão muito aqui intrínseca a nós, uma solução para o que seria os nossos problemas, partindo do saber, partindo da ideia, do alicerce de que nós somos um país explorado por elites, pela elite internacional e pela elite nacional. E as elites locais que também aí são, na verdade, sócias de todo este imperialismo. Ou seja, nós somos ainda uma colônia hoje dos Estados Unidos. E principalmente, não só dos Estados Unidos, porque a gente tem também o imperialismo chinês, a gente tem o imperialismo francês, mas assim, determinantemente, nós estamos mais de joelhos aos Estados Unidos. Inclusive tá aqui ó, o livro do grande Moniz Bandeira, A Presença dos Estados Unidos no Brasil, e esse livro mostra como os Estados Unidos, eles foram assim, eles perpassaram toda a nossa história, entrecortaram toda a nossa história, e as suas ingerências foram determinantes para todo o desenrolar da história do Brasil. Recomendo que vocês leiam. Bom, voltando ao Aldo Rebelo, então, ele é totalmente assim averso ao cosmopolitismo da esquerda e da direita, ou seja, a gente pega muitas discussões de fora e traz aqui para a nossa realidade, sendo que essas discussões elas são alheias muitas vezes às nossas particularidades, e aí a gente pode, né, destacar esse identitarismo da esquerda totalmente importado dos Estados Unidos, das políticas afirmativas dos Estados Unidos. Aí dentro do identitarismo nós temos a comunidade LGBT, nós temos o feminismo, nós temos os grupos antirracistas, e na grande maioria eles importam esta pauta dos Estados Unidos, sendo que aqui a coisa é outro, o cenário é outro. Também nós temos grupos aí do movimento negro, não são todos, tá? Eu não estou assim me dirigindo a todos, até porque eu não conheço todos, mas a gente vê que tem um forte componente naqueles que mais se destacam de um ataque à imagem do brasileiro mestiço, como se a mestiçagem tivesse sido um crime per se, e aí é uma discussão assim que a gente vai parar lá, né, sabe lá Deus onde, mas eu sou contra essa visão, e o Aldo Rebelo também, né, nós estamos falando do Aldo Rebelo, mas assim, eu tô dizendo naquilo que eu mais me identifico com o Aldo Rebelo, e o Aldo Rebelo é um defensor da identidade nacional, na nossa identidade enquanto mestiços, já que quase todos nós somos mestiços, nós passamos por essa mestiçagem ao longo da construção da nossa história, e somos formados aí por um caldeirão multiétnico. Então, centralizar numa única etnia no país,
e destacá-la como diferente ou que precisa ter, enfim, que precisa ter uma outra orientação política ou que precisa disputar território com uma outra etnia, no caso negros contra brancos. Quem são realmente os negros? Qual cor da pele identifica a negritude? Qual já seria uma mestiçagem? Essa pauta biológica, ela acabou aí passando por cima da pauta social. E é na pauta social que a gente encontra realmente os grandes problemas desse país que envolve o seu povo. O povo mestiço, o povo negro, negro retinto, o povo indígena. É na pauta social que a gente vai encontrar a solução para a desigualdade social entre esses grupos e não na pauta biológica, como a esquerda tem aí disseminado e muitas vezes liderado as discussões, até porque tem uma questão, um apelo moral muito grande. E nós estamos vendo toda uma movimentação, inclusive das grandes marcas, para a narrativa identitária, voltada para o capitalismo, em que só explora a imagem desses que são tidos como excluídos, como minoria, um termo completamente equivocado, porque não somos minoria enquanto mulher, não somos minoria enquanto mestiços, e os negros não são minoria. Nós sabemos que a parte significativa da sociedade é composta por mulheres, é composta por negros, mestiços, e tem também toda uma comunidade de LGBT que existe, não a comunidade LGBT que eu esteja me referindo à comunidade em si, a sigla, a que pertence a sigla. Não, eu estou falando pessoas homossexuais, bissexuais, a comunidade trans, enfim. Todos estão aí na sociedade e todos merecem acesso aos seus direitos, ter os seus direitos resguardados, ter acessibilidade, ter visibilidade, tudo isso que a esquerda acabou abarcando dentro da sua pauta identitária totalmente importada dos Estados Unidos, que não chega na centralidade, no epicentro da questão, que é o desenvolvimento do país, que é a soberania nacional. Sem soberania nacional, não tem o quê? Soberania popular. E esses grupos são populares. A gente precisa de soberania popular para atingir a soberania. Nós precisamos de soberania nacional para atingir a soberania popular, e precisamos da soberania popular para que esses grupos também atinjam aí seus direitos. A gente não pode ficar só em abstracionismo e ficar só idealizando esses termos sem deitar à realidade o que está acontecendo, né? Quais são as possibilidades. Eu só vejo na questão, eu e o Aldo Rebelo, acredito que ele compartilhe também comigo e eu com ele, obviamente, essa questão de que o povo, num cômputo, precisa ser contemplado num plano de governo que atenda a todos de uma só vez. E é lógico que cada um tem as suas particularidades, e aí cada um tem que ser visto dentro dessas particularidades, mas num todo, um plano de governo, uma discussão coletiva, uma discussão política, já que política é destinada à polis, né, à comunidade, ao coletivo, precisa abarcar todos os grupos, todos os setores da sociedade. E Aldo Rebelo também não tem uma demonização, não tem um argumento aí que demonize a pequena burguesia. Eu também não gosto de argumentos de alguns grupos nacionalistas, inclusive dentro do recorte trabalhista e dentro do recorte de esquerda também, a demonização da pequena burguesia. Nós precisamos da pequena burguesia, nós precisamos do empresariado, nós precisamos do proletariado, nós precisamos de todos os setores da sociedade, nós precisamos de toda a nação para crescer enquanto povo, crescer economicamente e obter a soberania nacional. Porque soberania nacional não é só para o país ter destaque no cenário geopolítico. Soberania nacional é para trazer dignidade a mim, a você, aos nossos filhos que estão aí desamparados, né? Cada vez mais a violência é exponencial
nas cidades, a gente está vendo uma deterioração da educação, a educação aí sendo até ameaçada de privatização na gestão, a gestão da privatização, a privatização da gestão da educação pública. A gente está vendo uma ameaça, não esquecemos do senhor Lehmann, do seu projeto não, tá? Da bancada Lehmann, da Tabata Amaral, que está lá representando o interesse deste grande aí burguês do país, né? A alta burguesia, que quer privatizar a gestão da educação nacional. Temos também uma ameaça de desfacelamento do SUS completamente. Nós temos perdido cada vez mais a nossa indústria. Nós temos uma massa de desempregados aí à toa, que não tem mercado de trabalho para todo mundo, não tem empreendedorismo para todo mundo. Não tem, gente. Tem que realmente estudar um plano de governo com todas essas minúcias, sabe? Chegar nesses detalhes. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, e a mim parece que o Aldo Rebelo, ele é muito consciente disso, de que há severas mudanças mundiais que respingam aqui. E respingam não, que na verdade é uma tempestade aqui no Brasil e no terceiro mundo. As questões ambientalistas, nossa, eu tenho que destacar aqui rapidamente que o Aldo Rebelo, ele tem um posicionamento muito assertivo sobre esse ambientalismo no país, imperialista, sobre a dona Greta e companhia, mas isso sem ter um alinhamento com o governo Bolsonaro, que também aparentemente segue aí a antítese do ambientalismo, cuja esquerda, a esquerda petista, psolista, a esquerda Fashion Week abraça, assim, aceita. Nossa, a deusa Greta, né? Já que a Greta é a representação, aí, a personagem que representa o arquétipo Greta, já foi muito bem forjado, e ela representa esse ambientalismo que no fundo tem os interesses de Macron e do governo invisível e do mercado financeiro, etc. e tal. Bom, Aldo Rebelo também acha que os desígnios do país têm que ficar na mão do povo, né? É óbvio, e não do mercado. O mercado não tem que ditar regras, a gente não pode excluir o mercado porque ele é importante, mas ele tem que estar no seu lugar, no lugar que confere, e não passar por cima dos interesses do povo, do país. Consequentemente, Aldo Rebelo tem um olhar mais clínico sobre o endividamento público também, então acredito que ele poderia dialogar de forma interessante com a Maria Lúcia Fatorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida. Aldo Rebelo tem, enfim, né? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, vamos ver, eu falei bem por cima, tá? Porque, enfim, não dá para falar de todas as qualidades dessa liderança. Mas, enfim, aprovado pela Cibele Laura, tá? Mas, e tudo tem um mas, eu não estou gostando nem um pouquinho do posicionamento do Aldo Rebelo acerca da pandemia e seu silêncio sobre os interesses das farmacêuticas no país, sobre tudo, sobre o contrato da dona, sabe? Não vou falar o nome, que eu tenho medo, agora eu tô com medo. Então, vocês sabem, né, da mais famigerada aí, que tá produzindo o experimento. Esse contrato extremamente dúbio, e não é só o Aldo Rebelo que está em silêncio, pelo menos até mim não chegou nenhuma movimentação, nenhuma crítica assertiva com relação a isso, como se esse contrato da Pfizer, da dita cuja, não fosse inócuo, sabe? É inócuo. Eu já falei com a professora Maria Lúcia Fatorelli, que eu também acho que tá muito quietinha com relação a isso. Tem que falar, gente, o assunto é indigesto, vai criar indisposição, vai ter que, né, falar sobre como é que eu posso utilizar aqui? Vocês sabem, né? Eu tenho até medo de falar o nome inominável. Vai ter que chegar lá, vai ter que tocar nesse vespeiro, não tem como tergiversar, não tem como se omitir nesse momento, e a gente vai ter que falar dessa questão toda, do novo normal, de tudo que está acontecendo durante essa pandemia, e as farmacêuticas aí indo à forra, uma geração inteira que pode estar aí comprometida, porque é um experimento, né? Não se sabe, nem as produtoras do experimento dizem o que
o que está ali, o que se insere, muito segredo industrial, não dá respaldo com relação a efeitos, né, adversos, tá no contrato, inclusive a cláusula 5.5, senhor Aldo Rebelo, vá lá ler a cláusula 5.5 do contrato da famigerada com o Brasil. Isso é muito grave, porque nós estamos falando da maior riqueza do país, que são a maior riqueza deste país, jovens e crianças. São os jovens e as crianças. E nós estamos falando que eles podem ter problemas aí, tanto no imediato, mas doravante, anos depois, que a famigerada não vai indenizar, não se responsabiliza, tá lá no contrato. Além de bens inalienáveis que estão envolvidos, além da renúncia à imunidade, à soberania de imunidade, a renúncia da soberania na hora de julgar possíveis crimes, né, possíveis aí danos ao povo, que é a nossa grande riqueza. Bom, gente, então fica indefectivo, digamos assim. Apesar de gostar muito do Aldo Rebelo, eu acho que ele deveria abarcar essa questão. Deveria dar uma voz para nós, que não somos bolsonaristas, que não queremos nada com o Bolsonaro, mas acabamos tendo que dialogar com bolsonaristas, veicular aí conteúdos de deputados bolsonaristas, porque são eles que estão dando voz pra gente. É uma estratégia política, nós sabemos disso, é óbvio, e é uma estratégia política que dá pra eles um capital muito grande eleitoral. Pode não dar agora, mas daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos que a verdade aparecer, vai dar um capital e tanto pro seu clã, inclusive, o que é pior. Então é uma estratégia política muito, muito inteligente. Não é burro, tá? Burro somos nós que estamos achando que não falar sobre o império das farmácias no país e tudo que está acontecendo, do experimento, é estratégico no momento. Não é não, tá? O capital eleitoral que esses bolsonaristas estão aí interessados e estão fortificando agora é algo que vai durar anos, anos e mais anos, inclusive o seu clã na política devido a isso. É uma estratégia política muito inteligente e, infelizmente, eu, que não sou bolsonarista, que sou nacionalista, que sei exatamente que essa direita bolsonarista é totalmente voltada aos interesses dos Estados Unidos, que sei exatamente da sua agenda neoliberal, econômica, sei de tudo isso, acabo ficando numa encruzilhada, porque não tem um presidenciável que eu possa aqui dizer, eu apoio este presidenciável, eu apoio esta liderança, porque todos eles estão calados e quem cala consente, né? Eu vou saber se eles são a favor ou contra o tal do passaporte? Eu tenho que ter certeza, eu preciso ouvir essa gente. Eu sei que o Ciro Gomes é a favor, eu sei que o Lula é a favor, eu sei que o Moro não é a favor, mas, né, o duplo pensar do Moro, ele quer que todo mundo seja ali inoculado. E o senhor Aldo Rebelo, é a favor? É contra? Tá na hora de falar, de contar pra gente. Eu acho que eu, como uma pequena liderança nacionalista, eu posso cobrar isso de lideranças que se dizem nacionalistas, porque isso é nacionalismo. É o nosso coro, é o nosso território aqui, ó, físico, é o nosso espaço vital que faz parte deste país, que faz parte dessa pátria. A gente precisa zelar por isso daqui. Eu não acho muito inteligente a gente defender o Nióbio, setor estratégico, petróleo, etc, etc, e simplesmente fingir que é inócuo, que uma corporação estadunidense extremamente criminosa, que só existe porque o Estado estadunidense a salvou, porque senão já nem existiria mais, está aqui injetando uma substância que a gente nem sabe direito qual é essa substância, sem nenhuma garantia nas nossas crianças, nos nossos jovens, no futuro deste país. Não somos nós o futuro? Não somos nós a estratégia? Nós que eu digo é um todo, né? Porque eu não sou tão jovem assim, né? 40 aninhos. Mas enfim, somos nós o futuro deste país. Somos nós o presente. Somos nós o passado, o presente e o futuro deste país. E aí? Vai permitir que a famigerada invada a gente como um exército
estadunidense invadindo as nossas florestas, a nossa Amazônia, invadindo o nosso território? Não é nosso corpo muito mais rico, muito mais valioso do que qualquer floresta? Do que qualquer pré-sal? Não temos que proteger a nossa Amazônia azul, né, o nosso mar? Não temos que proteger aí as nossas terras? Não temos que proteger o nosso nióbio? Não temos que proteger a nossa água? E por que nós não temos que proteger o nosso corpo? Por que a gente tem que se sujeitar ao experimento de uma puta corporação imperialista, hipercriminosa, mais criminosa, inclusive, do que banco, se a gente for puxar a capivara da dona famigerada? E aí, Aldo Rebelo? Acho que eu mereço essa explicação. Só vou apoiar o Aldo Rebelo a partir do momento que ele se posicionar sobre isso. Senão, nem pensar. Senão, vocês me obrigam a ter que dialogar com os bolsonaristas, infelizmente. Mas é isso. Num todo, eu gosto do Aldo Rebelo, tá? Tchau, tchau. Beijo, beijo. Fui. Já tô atrasada.